Certo. Sou obrigado És a obrigado fazer a fazer o papel que estás a fazer. Sim. Exato, o Óbvio, papel de óbvio. advogado do Tiago, que também é um papel bastante cristão, não é? O papel de advogado do Tiago. Exatamente. Eu ia passar para a última objeção, e nesta objeção acho que também podemos encaixar as questões dos temas fraturantes, também já tinhas falado, como o aborto, por exemplo. Pois, se quiseres, na resposta, eu vou tentar ser o mais telegráfico possível a explaná-la, mas não é muito fácil porque essas coisas lá está, são complexas e eu às vezes tenho medo de deixar coisas de fora, pois a pergunta pode ser mal interpretada, até porque está a vir, mas eu vou tentar. E depois se conseguires meter a questão do aborto e da eutanásia, assim, ótimo. Ou então depois também lembro, não há problema disso. Mas a última objeção eu diria que lá está, é uma objeção que também pode vir de ambas as partes, que é, digamos, a objeção de questões mais culturais e éticas e políticas, que é no sentido de, lá está, um tradicionalista, lá está, é mais fácil para mim explicar criando, digamos, estas personagens, por assim dizer, que são simplesmente personagens para ajudar a agilizar o diálogo e a forma de pensarmos, não é uma Claro. crítica a ninguém, nem uma sátira de ninguém, mas para um tradicionalista diria que o Mas, libertarianismo mas, acaba por mas, ser... mas podes criticar e fazer sátira. Sim. A intenção original não é essa, mas Sim. também não Se posso calhar... ficar preocupado com o que cada pessoa pensa a cada hora, não é? Claro. Mas, por exemplo, um tradicionalista diria que o libertarianismo é incompatível, por exemplo, com o cristianismo. O cristianismo, lá está, ainda assim tem um plano para a humanidade e tem certas coisas que não é permissível fazer dentro da doutrina cristã, e a partir do momento em que até permitimos que essas coisas sejam feitas, nós estamos a distanciar a humanidade de Cristo, por assim dizer. Não só o caso do aborto, mas se calhar até coisas como o wokeismo e haver uma cultura mais de esquerda e politicamente correta, provavelmente estaria a distanciar-nos do projeto cristão para a humanidade. Ou seja, o argumento basicamente tradicionalista, e eu estou a tentar resumir ao máximo, é a ideia de que o libertarianismo basicamente iria permitir tanta coisa que acabaria por permitir todas as objeções, se quisermos, morais e culturais ao próprio cristianismo e iria contribuir para a sua erradicação, entre aspas. Mas, do outro lado, também existe uma objeção, se quisermos, lá está, eu vou outra vez pegar nos objetivistas, mas não tenho culpa, eles levantam muitas objeções, que é a questão de que o próprio cristianismo é incompatível com o libertarianismo, porque precisamente o libertarianismo, sendo uma celebração da liberdade e da diversidade e desta forma de pensar do pensador livre, não é? do homem que não se deixa encantar por dogmas nem por substituições, e o cristianismo acaba por ser, segundo estes, uma força opressiva, não é uma força opressora, é a força que teve a Inquisição, que permitiu as cruzadas e essas coisas todas, e que acaba por haver este choque entre pensadores livres e cristãos, por assim dizer. Sim. Eu estou só estás a meter tudo. Ok, estás a meter a carne toda no assador. Basicamente. Por partes. As cruzadas têm um papel muito grande do Estado nisto. Não é religioso. É quando o Estado e a religião se juntam, o mix pode ser complexo. E geralmente nunca traz resultados muito positivos. Onde há Estado, geralmente não há resultados positivos. Mas pronto, isso é um tema. Mas na primeira parte da pergunta tem a ver com uma questão de moralidade e o libertarianismo permitir fazer muita coisa. Ou seja, em que tu colocas basicamente... eu estou só a tentar perceber se percebi eu bem a pergunta, a primeira parte. Que é o que tu quiseres ser, mas o libertarianismo não melhora o homem. Não tem cômputo moral, na realidade. E eu digo depois, claro que não, porque isso não é função do libertarianismo, que é uma teoria política. Só. Isso é função da religião. Que está na moralidade. Essa é a função. Por isso é que eu acho que casa perfeitamente. Porque o libertarianismo não tem essa função, nem quer ter.
Nem se propõe a fazê-lo. Por isso é que a religião é importante. Porque é a religião que vai trazer esse compasso moral. Queres-me repetir a segunda parte da pergunta que eu, entretanto... A segunda parte da pergunta é... Mas deixa-me só ficar um bocadinho nessa primeira parte. Que é, ou seja, o que eu acho, a objeção que um tradicionalista fazia, um conservador faria, é essencialmente que tem que haver uma espécie de salvaguarda da autoridade, e essa autoridade teria que ser, obviamente, do Estado, para impedir que, ou seja, basicamente, há uma desconfiança da liberdade da parte, acho eu, desse tipo de pessoas que pensam assim, que é demasiada liberdade iria basicamente ser e isto é um termo anglo-saxónico, weaponized, não sei se é perceber, para ser contra a própria comunidade cristã, ou seja, irias permitir tanta liberdade que no fundo estarias a dar liberdade a pessoas que pensam como tu e que se calhar não têm os teus modos mais sofisticados de agir politicamente para usar essa mesma liberdade contra o teu projeto, percebes? Sim, mas não é isso que acontece já. Mesmo sem... É essa a pergunta. Não é isso que acontece quando, por exemplo, as pessoas vão votar e votam no PS, no PSD, né? Os partidos que fazem montes de coisas que eu não concordo, ou seja, já é weaponized demais. Eu não vejo o tema. Pronto, e isso, ou seja, a realidade é óbvio que é preciso autoridade, mas a autoridade deve ser legitimada, como eu disse, expliquei há bocado, vou ali para um condomínio fechado em que eu, de facto, concordo com as regras estapafúrdias que eles possam inventar, eu vou porque eu quero, como posso ir para a igreja e concordar com a estrutura da igreja, eu vou porque eu quero, ninguém me obriga. Coerção estatal, ou seja, está tudo na ponta de uma pistola, porque se eu não pagar impostos, amanhã tenho os meninos aqui à porta, não é? Pronto. Já não está weaponized, a questão, bastante. Sim, desse ponto de vista é possível, possível argumentar que sim, né, nesse sentido. Mas lá está, eu estou simplesmente a tentar levantar Estás a levantar a questão as e objeções. bem. Não, estás a levantar a questão e bem. Essa é uma objeção que se costuma levantar. Portanto, mas a minha pergunta a essa objeção é sempre essa. Pronto, e na realidade, numa sociedade mais livre de mercado aberto, verdadeiramente livre, esse tema acaba por... As pessoas organizam-se espontaneamente. Nós precisamos nos organizar sempre, de alguma maneira. Se tu espartilhares o poder ou a capacidade de intervenção ou de ação, se isso for espartilhado por quantas mais pessoas houver, muito menos probabilidade existe de alguém poder obrigar-me a fazer seja o que for. Porque isto está muito mais partilhado. Não dá. Acaba por não acontecer. Claro, agora imagina, numa sociedade, uns têm armas, não têm armas, não é? Pronto, tens um gangue que é a polícia, por exemplo, armado, é um gangue do Estado. Não protege os cidadãos. O Estado. Portanto... Certo, então passando para a segunda objeção, para a segunda metade desta objeção, que é a questão basicamente o cristianismo é uma força opressora e sensorial, não sei se estou a usar o termo de forma, uma força que censura, digamos, e que tem a tradição de censurar e que iria chocar com o libertarianismo enquanto uma celebração, lá está, da liberdade e da diversidade de pensamento e de opiniões e até de ações. Pronto, o que é que... para isso eu vou explicar o seguinte: o que é ser um libertário? Eu, por exemplo, eu posso ser racista, xenófobo, mesma coisa, né? Mas homofóbico, sei lá,
misógino, o que for, e posso ser libertário. Porque a única questão que eu tenho que respeitar aqui é que, desde que eu não agrida ninguém, não intente, ou seja, não pratique as minhas ideias, posso ser libertário. Na realidade posso. E essas ideias também chocam em medida, se calhar, essas opiniões pessoais podem chocar em grande medida com alguns princípios libertários. Não sei, se eu praticar o princípio de não agressão, não. Eu posso ser libertário e posso achar que o Estado não deve ter nada a ver com isso, nem me deve censurar. Eu devo ter o direito de, por exemplo, que é um direito que, por exemplo, eu advogo, que é o direito de poder discriminar à vontade. Porque, por exemplo, eu se for a um restaurante, escolher um restaurante, hambúrgueres ou sushi ou o que for, eu estou a desconsiderar, eu estou, neste caso, a desconsiderar todos os outros. Tal, por exemplo, eu tenho uma empresa e só contrato pessoas até 1,60 m. Porque me apetece. Porque estou a discriminar todas as outras que têm mais do que isso. E isso pode ser com o tom da pele ou o que for. Pronto. É minha, eu é que sei. Eu tenho o direito de discriminar como eu quiser. Isso é um direito que eu tenho. E todos os libertários advogam isso. Isso choca em grande medida com o cristianismo. Choca, mas o libertarianismo não defende que tu tenhas que ser racista nem o que for. Pode ser. Porque a única coisa que o libertarianismo de realidade foca é o que é o papel do Estado na minha vida. E na vida dos outros perante o Estado. Pronto. E como só e como só isto que tem que fazer, tudo o que tem a ver com a parte moral, seja porque a Igreja, como tu disseste, censura muitas das ideias, ou censura muita coisa, a religião pode censurar muita coisa, pode, mas a pessoa só é religiosa se quiser. Só acredita se quiser, se sentir que sim. Ou seja, não choca em medida nenhuma com as perguntas a que o libertarianismo se propõe responder. Certo. Ainda conseguimos meter aqui a questão do aborto e desses temas fraturantes, ou seja, como é que, na tua opinião, porque aqui também, ou seja, primeiro, há libertários que nem sequer consideram um aborto um problema moral, porque há libertários que são pró-escolha, não é? E há outros que são pró-vida. Sim, há de tudo. Lá está outra vez a mesma a resposta, isto parece que anda sempre aqui à volta do mesmo, na realidade, isto é mais simples até do que parece. Eu quero só colocar aqui 2 ou 3 pontos referentes que me dizem. Então, que são que os libertários não entendem a batalha espiritual, quando vêm com este tema. Ok? Eu acho que, pelo contrário, os libertários, o problema é que muitos cristãos, e estes são os cristãos daqueles mesmo hardliners, os base, mesmo aqueles a sério, né? Pronto, mesmo a sério. Os mesmo a sério, praticantes, né? O pessoal mesmo, ou que vai à igreja, ou vai ao seu culto, não interessa. O pessoal que sabe que há uma batalha espiritual a acontecer, ou acredita que existe, não interessa, isso agora é outro tema, e que vem com isto. O problema é que muitos cristãos percebem que estão do lado errado desta batalha quando defendem um Estado gigante. Que muitos... essa é a minha mensagem para entender as coisas. E eu sei que alguns deles vão ouvir isto, então... Pronto, e depois já há quem diga que o indivíduo não pode viver sozinho, que a comunidade é importante, e pronto, e o libertarianismo também não é contra nada disso, não é contra a comunidade, só é contra forçar uma comunidade a ir com base na força do Estado e de leis do Estado e tudo mais. Pronto, estas 2 objeções são super recorrentes, sempre a acontecer, queria deixar assim claro, e agora vou à questão do tema fraturante do aborto, não é? Pronto, que não grande. Há muitos libertários que defendem o aborto ou a liberalização. Primeiro, qual seria o papel do Estado caso haja aborto? Primeiro que tudo, eu não devo pagar.
por alguém que faz o aborto. Essa é a minha opinião pessoal. Eu não sou contra, eu não sou pela proibição, seja do que for. Eu pessoalmente sou contra, porque eu entendo que a vida começa na concepção. Eu cristão, entendo que a vida começa na concepção, porque já a Bíblia dizia que Deus já nos conhecia antes de nós de existirmos. Portanto, para mim, antes sequer disso, já havia um plano. Mas isso porque eu sou crente. Uma pessoa um libertário, como eu já disse, pode ser nazi. Pode ser nazi, não interessa, mas pode ser libertário. Eu devo estar aqui a ligar as duas coisas é propriamente positivo, né? Já vai ser censurado este programa. Essa palavra. Pode ser. Um homofóbico. Não interessa. Pode ser. E a realidade essa é cristão e ele entende que a vida só começa quando a pessoa nasce, tem a ver com uma diferencial entre dois, onde é que começa a necessidade da vida. Porquê? Porque o libertário defende a vida e a propriedade e a vida dentro do ventre. Isto é um dos argumentos, né? Do ventre da mãe, neste caso é propriedade privada, que é da mãe. Mas ele também tem a sua propriedade privada, que é a sua vida. Mas quando é que começa a vida? É essa a questão. Muitos libertários dizem que se calhar 10 semanas, depende da explicação que ele der para ele próprio. Para mim, começa antes, na concepção. Ou seja, como Deus diz, antes até sabia. Portanto, no momento em que há uma concepção, eu sou contra o aborto. Pessoalmente. Mas como libertário não tenho opinião sobre o tema. Não tem que ter o Estado a meter-se nisso sequer. Pois cada pessoa decide individualmente o que é que acha sobre o tema. E isso é válido para esse tema, como por exemplo, há libertários que não são religiosos, obviamente, vão achar que são a favor da eutanásia. Se é um Estado que deve administrar, nem pensar. Isso todos têm que estar de acordo, ou deviam. Não sei, quer dizer. Sim, agora, mas, por exemplo, se tu partes do princípio que se a vida começa na concepção, não é? Qualquer aborto é um crime, não é? É um homicídio. Mas eu não vou impor, não vou usar a força do Estado, para impor isso aos outros, que não acreditam no mesmo que eu. Sim, não achas que é um tema demasiado... Ou seja, a implicação desse tema é que tu, de certa forma, acabas por estar a relativizar uma coisa que pode ser um homicídio, não é? Não, para mim é um homicídio. Ou seja, e se nós defendermos, e se nós falarmos aqui, eu estou a falar só numa perspectiva libertária e cristã, e eu estou a colocar o ponto em que existem dois planos e dois tipos, pelo menos um libertário e o ateu vai-te responder o que eu respondi. Então, mas eu só concebo que a vida só existe ao final de 10 semanas. É que está a gerar a vida. Ou 12, ou whatever. Anos, não sei. Pronto. É uma coisa. Eu não estou a relativizar. Estou a dizer que esta pessoa pensa assim, eu não penso assim. Eu acho que começa eu acho que há um crime, mas eu não vou usar a força do Estado porque nós temos visões completamente diferentes. Eu sei que é porque há aqui na realidade uma diferença na concepção de quando é que começa a vida. Só não percebo, ou seja, como é que tu consegues conciliar? Achas que é um crime, mas não ages, ou pelo menos não queres que o Estado haja sobre o crime? Não, porque Deus há de sempre agir sobre isto. Ou seja, não sou eu. Eu não tenho nenhuma autoridade moral porque eu sou pecador. Eu não tenho nenhuma autoridade moral para dizer ao outro que está errado. É Deus que irá fazer o seu trabalho, o que tiver que fazer. Isso eu delego a Deus fazer. Mas isso, porque a minha crença é essa. Não tenho que fazer, não tenho que entregar a terceiros. Apesar de ser um crime para mim, é um crime com vítima. Que é um bebê. Pronto, estás a matar vidas.
Bem, eu gostava de te questionar mais, mas estamos a ficar sem tempo, porque lá está, como já dissemos desde o início, isto são temas que demorariam imenso tempo a discutir e Só este tema do aborto, João, isto já deu horas e horas dentro dos círculos libertários, horas e horas e horas. Não há evento em que não se fale deste tema. É tema sempre recorrente. Portanto, só isto dava para um programa. Acredito que sim, acredito que sim. Pronto. Ou dois, ou três. Com vários nesse aspecto do que eu conheço dos libertários, porque apesar de tudo, não falo muito deles aqui no podcast, mas aliás, acho que falei uma vez, acho que nem foi de forma muito positiva. Já foi há algum tempo, mas eu de facto tenho, não me considerando talvez libertário, porque não seria a forma mais honesta, mas eu cresci também muito com o pensamento libertário, tenho pelo menos aqui umas costelas libertárias, por assim dizer. Se calhar para alguns libertários ficariam assim, coisa, não pode ser costelas, tens que ser libertário completo, mas eu tenho algumas costelas libertárias e um dos primeiros livros que eu li, tu falas muita gente vem da esquerda, eu próprio vim da esquerda e um dos primeiros livros que eu li que me ajudou a converter foi o For a New Liberty do Rothbard. Que é uma coisa... Começaste logo bem. É uma coisa potente e que ajuda É xarope. É xarope. Bom. Ajuda muito a resolver estas questões e também digo isto de uma forma, de certa forma, a fazer um disclaimer que não sou propriamente uma parte neutra nesta discussão. Também está o disclaimer feito e da minha parte só me resta mais uma vez agradecer-te por teres aceito e pela conversa, que também foi muito interessante e é o tipo de conversas que eu gosto de trazer aqui para o Reacionário Anarquista e espero poder no futuro voltar a contar contigo sobre outro texto qualquer. Isso depois a gente também pode combinar facilmente. Sim, claro. Isso temos certeza que arranjamos, certeza. Pronto, olha, muito obrigado por me teres convidado e foste um excelente interlocutor aqui a fazer de advogado do diabo, sendo que havia coisas que se calhar eu estava a dizer que tu concordavas, mas tinhas que fazer o número ao contrário. Portanto, ótimo. E pronto, olha, até à próxima. Foi um gosto. Até à próxima. Então, Obrigado. Tchau.